14. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a compreensão do texto. Está escrito no versículo de número 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 homens de Judá, que trazia pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Marresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Marresa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos o texto que descreve o comportamento de um homem que reinava em Judá, chamado Asa. Asa, que era filho de Abias e de Maca, filha de Absalão. Asa era
bisneto de Davi. No livro de 1 Reis, capítulo de número 15, nós vamos ver o começo da vida do reinado de Abias, o pai de Asa. Abias era filho de Roboão, que era filho de Salomão. E a Escritura diz que Abias, ele foi um rei desobediente a Deus, semelhante Roboão, semelhante Jeroboão, que fazia o que era mal e permitia que dentro de Judá e Jerusalém fosse construído colunas para cultos e adoração, fosse plantado árvores chamadas de árvores frondosas ou poste ídolos, que era árvores plantadas para fazer sacrifício debaixo das árvores e levar o povo a inclinar-se à idolatria. E nós vemos que alguns na história mostra que alguns seguiu o caminho de idolatria, de induzir ao pecado, herdaram o comportamento de seus pais. Outros já agiram diferente, mesmo tendo os seus pais vivido de forma degradante na presença do Senhor. Então, o rei Asa que veio de uma família meio complicada, visto que Absalão também não era fácil, né? Absalão perseguiu o próprio pai Davi, jurando até de morte, disse que ia ser rei a qualquer custo. Mas quando Abias morre, Asa assume o trono, visto que ele vinha da linhagem real. Maca, que era a mãe de Abias, vó de Asa, ergueu uma estátua chamada de abominação, ou uma estátua abominável, que era uma estátua horrenda de se ver. E ainda diz alguns estudiosos que ela era uma estátua obscena, imoral, pública. E quando Asa assume o seu reinado, ele decide fazer uma reforma no reino. E já começou na sua própria família, porque ele já foi destituindo a sua mãe do cargo de rainha-mãe. Você não vai ser mais rainha-mãe porque levou o povo à idolatria
fez o povo se inclinar diante de uma estátua e desviou o foco do verdadeiro Deus e focou a adoração e a busca em coisas vãs. Então Asa começou num ambiente aonde mais mexe conosco, na família. Porque destituir alguém que não tem nenhum parentesco parece mais fácil, né? Exortar, corrigir, ensinar, repreender, parece mais fácil. Mas quando o problema é na minha casa, na minha família, e é importante entender que Davi, o escritor do livro de Reis, ele diz assim: Davi, todos os seus dias, o seu coração era do Senhor, exceto no dia que ele pecou contra Urias. E ele faz questão de descrever isso, se você ler 1 Reis, capítulo número 14 e 15. E Davi tinha um problema, uma dificuldade, assim como outros também, né? Como alguns sacerdotes, que quando o problema era no seu âmbito familiar, ele meio que, né, deixava ir. Porém, essa negligência cobrou mais caro deles. E a forma de evitar um dano maior é corrigir, mesmo que isso cause um desconforto momentâneo, para evitar um mal maior futuro. Talvez, olha só o campo que a palavra já está levando aqui. Às vezes nós deixamos de corrigir, repreender, de arrancar alguma coisa, porque é do meu sangue, é da minha família. Eu quero evitar esse sofrimento emocional em mim, achando ou pensando que eu estou preservando o outro, quando na verdade a minha falta de vigilância e a minha falta de amor, olha só, a mensagem nem ia para esse lado, pode no futuro cobrar de nós uma dor maior. Então Asa já começou logo na raiz do problema. Asa disse: o problema era o meu pai, Abias, e a minha mãe, Maca, que construiu altares às esculturas, plantou árvore para postes ídolos, fez coluna para inclinação à idolatria. Então, é minha mãe, mas vai começar no meio da minha família. Eita glória! E a gente tem um problema porque família, ela confunde as coisas. Tem família que, porque ela fazer parte da família, seja um pai, uma mãe, um irmão, um primo, sobrinho, tio, marido, esposa, por ser sangue do sangue, família, conviver todos os dias, tem alguns que não sabem o que é limite, e às vezes ultrapassa esse limite, achando que não deve respeito, porque convive. Olha só. E um cristão, ele tem que saber se impor em todas as situações e circunstâncias, e a todos aqueles que estão à nossa volta, deve respeitar
respeito a nós, como nós também devemos respeito a eles. E esses dias eu estava pensando na gente, Janiele. Eu estava pensando assim, ela vai ter que aprender. Ela vai ter que aprender a administrar a vida dela comigo. Eu estava todo empoderado pensando comigo. Por quê? Porque ela tem um marido. Ela tem um chefe no trabalho e tem um pastor também. E aí é onde entra, às vezes, não é um desabafo de problema, eu estava pensando comigo isso. Porque, às vezes, a pessoa não sabe administrar esses campos e essas áreas da vida. Que às vezes eu ligo para ela, faz esse orçamento aí. Agora não dá. Não, mas eu falei para você fazer, porque eu sou o seu chefe, você vai fazer agora. É mais ou menos isso. Asa, a palavra asa, no hebraico, ela está para curador. Ou aquele que cura, ou curador de Deus. E quando se fala em cura, fala em restauração, fala em alívio, né? Fala, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, restituição, porque a saúde do indivíduo é restituída. E eu fiquei me perguntando assim, olha só, o Asa assume um trono, um reino, uma liderança, numa época em que a decadência da sua família espiritual no reino era degradante. Olha só que interessante. E Asa disse, não, eu vou começar a reformar, eu vou restaurar o culto novamente a Deus, trazer Deus para o centro do culto da vida da minha família. E eu preciso mexer, às vezes, numa casa de marimbondo, né? Porque ele destituía a mãe, logo que assume o reino, diz assim, você não vai ser mais rainha. Ele ia comprar uma briga dentro de casa. Talvez a sua mãe não ia entender a autoridade do seu filho como rei. Ia dizer, você não tem autoridade para isso, eu sou sua mãe. Mas aí Asa ia dizer, não, mas eu sou o seu rei agora. E agora eu vou lhe destronar, para você aprender que só existe um Deus, oh glória, que lutou por nós até hoje. E eu vou remover a sua idolatria, tirando a sua autonomia e autoridade de construir qualquer coisa dentro do reino. E aí ele ia ter que arrumar um problema dentro de casa muito grande, né? Mas aí ele tinha que mexer no íntimo da mãe. Porque quando fala da nossa casa, família, nós estamos falando de intimidade, de algo, né, pessoal, individual. E esse lugar, nós não queremos, às vezes, mexer nesses lugares. Porque arrumar um conflito dentro de casa, na família, você vai ter que conviver com aquilo até aquilo se arrumar. E às vezes a gente não quer isso, não é verdade? A gente quer o quê? Ficar em paz. Olha, deixa esse negócio quieto, porque se eu mexer aí, eu sei que vai me trazer problema. Então eu não vou futucar nisso aí não, porque, né, eu vou ser afrontado, já não tenho o respeito, não vou ter a credibilidade. Só que Asa, ele não pensou dessa forma. Eu acredito que Asa, antes de assumir, ele convivia com aquilo e não queria dizer que ele estava aceitando. Asa talvez pensou e disse, bom, eu sou o sucessor. Quando eu entrar, eu vou fazer diferente dos meus pais.
E em nenhum momento ele foi evasivo ou desrespeitoso com os pais. Ele tolerou até o momento de ele dizer: agora chegou a minha vez e nós agora vamos fazer diferente no reino. Nós vamos buscar o Senhor. A Escritura diz que Asa quebrou os postes ídolos, as colunas, cortou toda a árvore frondosa do bosque e também quebrou a estátua que a sua mãe fez e queimou no vale de Cedron. O Asa chegou chegando. Se o nome dele era curador de Deus, ele disse: não, eu cheguei para curar agora. Cheguei para restaurar a adoração ao Senhor. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando Asa assumiu uma posição, ele não só assumiu um nome, um trono, uma cadeira, um lugar. Não, ele assumiu uma responsabilidade com Deus, com o povo de Deus e também com a sua família. Talvez a sua família estava confortável da forma que estava vivendo, adorando imagens de escultura, se prostrando nas árvores frondosas, queimando incenso a deuses estranhos, e tudo isso parecia normal, até que Asa chegou, até que a cura chegou, até que a restauração e o restaurador chegou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh glória. Quando Isaías emprega a palavra da águia, ele diz que a águia, ela entra um tempo para a restauração. E no período que ela se refugia para a restauração, é um processo que ela está vivendo, né, de troca de pena, de bico, de unha, de pele. Mas no momento que ela está restaurada, aí ela diz: agora é hora de levantar as asas e voar novamente. A asa está ligada a um tempo de restauração, de cura, de avivamento, de busca de Deus, de reestabelecimento, oh glória, na presença do Senhor. A águia, ela bate asa novamente e diz assim: agora eu vou voar mais alto, porque o tempo que eu sofri, louvado seja o nome do Senhor, serviu para mim de experiência. E essa palavra asa para curador, ou curador de Deus, que está ligado à cura e restauração, é também usada para orla. E orla está ligada à orla dos vestidos do sacerdote, pois o sacerdote se vestia com as vestes talares, semelhante a um vestido, e quando ele andava, a orla dos vestidos se movia ou se balançava, parecendo uma asa se mexendo. E aqui está a profecia de Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Ele diz que o dia do Senhor vem, e vem como um fogo abrasador, e vai queimar, e não vai restar nem raiz nem ramo. Mas ele diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e como bezerro saireis e saltareis jubilando. E essa profecia da cura em suas asas vai descrever a pessoa de Cristo como esse único e suficiente sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque, que quando ele anda com as suas vestes talares, doutor Lucas vai descrever que quando ele vai passar, alguém diz, ele vai passando logo ali. Aí alguém diz assim, olha só que interessante. Então quer dizer que a profecia de Zacarias capítulo 2, versículo 1 e 2 se cumpriu. Então na orla do seu vestido, aí vem a cura, aí vem a restauração, aí vem um tempo, oh glória, de libertação e um tempo de avivamento. Aí alguém está morrendo com a grande hemorragia e diz, deixa eu me levantar, porque somente eu tocar nessa orla, se eu somente tocar na asa do seu vestido, eu serei restaurada e eu viverei um tempo novo depois de 12 anos de sofrimento e perdas. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor da glória. E Malaquias ainda diz, como bezerro saltareis e saireis jubilando. A mulher chegou hemorrágica, anêmica, fraca, sem nada, porque disse que perdeu tudo e só ia de mal a pior. Mas quando ela tocou na orla do vestido, eita, a glória dizia, eu já senti que estava sendo curada. Aí a profecia se cumpre dizendo, como bezerro saireis e saltareis. O saireis ali está ligado à liberdade da prisão em que vivia na enfermidade. Ela saiu, ela foi liberta, oh glória. E quando ela foi curada e liberta, ela saltou de alegria, como um bezerro quando é solto de uma estrebaria. Oh glória. O rei Asa, que o seu nome quer dizer cura, curador de Deus, restauração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra asa na Bíblia, de acordo com a figura feita da Arca da Aliança, diz que era um caixote revestido de ouro, tinha uma tampa do propiciatório, feito de madeira de acácia, e 2 querubins estavam em cima da arca, com as suas asas, fazendo semelhante uma sombra, ou protegendo a lâmina de ouro que estava na tampa do propiciatório. E se a gente vê um desenho, uma réplica, você vai ver que os querubins estão assim, né? Assim, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. E isso não é em vão. Ali é um prenúncio que debaixo das asas estava o quê? Aonde a presença de Deus se manifestava. Então a imagem é clara, está dizendo, olha, debaixo das suas asas há proteção. Debaixo das suas asas você está seguro. Na sua presença Ele é esconderijo, oh glória, debaixo das suas asas, Ele lhe esconde, pois na sua presença, debaixo das suas asas, é esconderijo, escudo e broquel. Oh glória. A palavra asa na Bíblia está ligada à proteção. Oh glória. Jesus, quando vai falar em Lucas 13:34, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria fazer com vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos, como eu queria acolher todos vocês debaixo das asas
no esconderijo do Altíssimo. Jesus estava dizendo: eu queria reunir vocês debaixo das asas do Altíssimo. Eu queria escondê-los debaixo da proteção divina, pois debaixo das suas asas você está seguro e o inimigo não lhe toca. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. O nome asa está ligado à salvação, à saúde, à cura, libertação, avivamento, proteção, esconderijo, escudo, livramento de Deus nessa noite. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E quando Asa, ele entra fazendo jus ao nome que eu acredito, um nome profético sobre a vida deste rei. Ele diz: vamos abolir, vamos arrancar tudo que for contra a vontade de Deus. Vamos fazer uma limpeza geral, oh glória. E aqui só vai ter espaço para o eterno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: ora Judá, vamos buscar o Senhor. E quando Asa arranca toda essa idolatria, e a escritura diz que havia prostitutos cultuais, feiticeiros e agoreiros, alguém que consultava os astros, consultava os adivinhos. Era uma época terrível, mas Deus, nesse tempo, Deus sempre tem alguém escondido na sua aljava. Deus sempre tem alguém. Quando o profeta Elias pensou que tinha acabado, Deus disse: acabou não, meu filho. Eu tenho 7.000 flechas da aljava pronta para ser lançada. Oh, glória! Você é uma flecha na aljava de Deus nessa noite? Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando na época de Simeão, alguém perguntava: rapaz, mas cadê a promessa? 400 anos já se passaram, geração vai, geração vem, e não aparece nenhuma flechazinha da aljava do eterno. Oh, glória! Mas aí o Senhor falou: deixa essa flecha no deserto, até o tempo que ela será manifestada a Israel. Oh, glória! Aí ele disse: Zacarias, escreve o nome dele aí na tabinha e mostra para o povo. E quando ele mostra, o povo se surpreende e diz: mas não tem ninguém com esse nome na família. Isso mostra que Deus sempre surpreende. Deus sempre surpreende o seu povo. Quando a gente está encurralado e não vê nem para a direita nem para a esquerda, e diz: e agora, de onde virá o socorro? Ele olha para cima, não vê sinal, não vê chuva e não vê vento. Mas o Eterno diz assim: daqui a pouco eu chego. Ele nem sabe por onde eu vou chegar. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. Como é? Que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Oh, glória! Que me ensina sempre. Mesmo sem, não precisa compreender, varão. A gente busca uma explicação, mas me ensine, me diga aí como é que vai ser, me mostre como, porque eu preciso de uma lógica para explicar esse milagre. Não tem lógica. Milagre não tem lógica. Milagre não se explica, né? Muitos já dizem, só se vive. Oh, glória! E quando alguém diz assim: mas como foi que isso aconteceu? Assim, eu não sei. Eu só sei que aconteceu. Já viu aquela explicação? Eu só sei que foi assim. É o milagre de Deus. E alguém diz assim: mas se deu uma explicação. Se não tem explicação, venha e veja. Foi o que Filipe disse para Natanael: tu não crê não, Natanael? Vem cá e vê. Oh, glória!
Mas ele disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí talvez disse, parece que parece mesmo não, mas Deus sempre surpreende. Do lugar aonde mais se desdenha, é onde Deus trabalha mais. Já percebeu? Que Deus pega a terra mais seca e diz assim, ó, Isaías, diz que vai brotar um rebento. De uma terra seca, onde só tem cascalho, um sol de 40 graus e só vê poeira e um cactozinho aqui ou ali nas pedras. Mas diz para o povo que vai sair torrentes de água. Uma cachoeira no deserto, o Senhor. Ele disse, cachoeira no deserto, disse o Senhor. E vai nascer um rebento. E tem mais, por onde esse rio passar, haverá vida novamente. Eu vou correr para a mensagem. Asa disse, vamos remover tudo que não presta. Vamos arrancar tudo que desvia o foco do Senhor. Vamos fazer uma limpeza e vamos buscar a Deus. Porque quando Asa destruiu o poste de ídolo, a árvore frondosa, a estátua que a mãe dele fez, Deus disse, Asa, vou te dar 10 anos de descanso. Mas Deus não podia dar a vida toda? Dizer que ia dar a vida toda de paz para ele. Mas Deus disse 10 anos. Nesses 10 anos, alguém chegou a Asa. Já faz 5 anos que não tem guerra. Vamos festejar, vamos comer e beber e se regalar, fica tranquilo. Asa diz o quê? No tempo de paz, é o tempo de fortalecer. Mas Asa, vai dormir, homem. Vamos fazer banquete. Vamos festejar, relaxa. Faz como aquele homem que Jesus disse em Lucas 13. Olha, minha alma tem bens para muitos anos. Olha o tanto do teu celeiro. Derruba esse celeiro pequeno, constrói um maior e estoca muito alimento. Porque agora tu vai viver muito. E tu está em segurança. Aí o homem armou uma rede. E sozinho ele disse, olha minha alma. Come, bebe, regala-te, folga. Porque tu tem bens para muitos anos. Mas na ótica eterna, uma voz disse, louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma. E o que tu tem, para quem será? E Asa é a imagem perfeita de um homem prudente. E a palavra prudência, ela está ligada em prever ou antever, se precaver, se preparar para o amanhã. O amanhã não existe, viva o hoje. Oxe, não se preocupe não, só se vive uma vez, usufrua. Siga os projetos do seu coração. Asa dizia, é tempo de paz, é tempo que Deus nos deu descanso. E nós vamos aproveitar esse tempo para fortalecer e, em buscando a Deus, vamos construir torre de vigia, vamos construir portões de ferro, vamos construir portas e ferrolhos, porque a qualquer momento a gente não sabe. Então é melhor estar pronto. Então é melhor estar preparado. Então é melhor estar fortalecido. Então, num tempo de paz e bonança, ao invés de relaxar, parar e dizer agora vou ficar muito tempo, não. O Asa está dizendo assim: um soldado não descansa até vir o dia da glória. Um soldado ele tem que estar em combate. E Paulo disse: eu combati o bom combate.
e agora já está me aguardando a coroa da justiça. Paulo disse assim: eu não descansei, eu não parei para relaxar, eu não me deitei no sofá e disse: agora minha alma descansa e folga há muitos anos. Eu estava em guerra quando o tempo era de paz. Enquanto muitos aproveitavam o tempo da bonança para se deleitar, para curtir e viver, eu estava em combate. Quando muitos estavam aproveitando o tempo para se deleitar e viver a doideira, adoidado, eu estava me preparando, oh glória, eu estava me fortalecendo, eu estava fortalecendo a minha casa, eu estava construindo fortaleza em volta da minha família, em volta de mim, em volta do que me pertence, em volta do povo de Deus, oh glória, oh louvado seja o nome do Senhor da glória. Aí a escritura diz assim: Asa tinha 280 mil homens valentes. Coisa terrível é tu lá botar com covarde e tímido e medroso. Mas diz que Asa tinha 285 mil homens valentes que empunhava a espada, e mais 300 mil com escudo e lança. Ele tinha 500.000, 580 mil, né? 280 mil mais 300 mil, 580 mil soldados. Mais de 500.000 de soldados. Mais de 500.000 de soldado valente, empunhando espada, escudo e lança e dizendo: Asa, é só tu trocar a trombeta que a gente vai para cima. Que a gente está preparado para a guerra. A gente treinou há muitos anos e aqui o inimigo não entra, vai ficar tudo deitado em nossos termos, na nossa divisa. Para cá eles não vêm. Se vir, nós está preparado. Aí a Asa diz, olha para eles e diz assim: eu admiro a lealdade de vocês. Eu louvo a coragem, o preparo e a lealdade. Mas tem um com a gente aí que ele só desembainha uma espada. E pode haver dezenas de milhões de milhares. Se ele se pôr no caminho com uma espada nua, não fica um dos nossos inimigos. Aí Asa diz: vamos buscar ele. Vamos nos consagrar a ele. Vamos restaurar ao culto para ele. Os soldados disseram: vamos, vou botar a espada de novo na bainha e vamos buscar então. E a escritura diz que quando Asa e os soldados buscam e o povo, Deus disse: vou te dar repouso de todos os lados. Sabe o que é repouso de todos os lados? É paz em todo canto que Asa ia, tinha paz. Sabe quando o tio de Jacó, Labão, disse assim: hoje eu pego Jacó e mato. Com raiva, né? Saiu, arrumou uns homens e disse: vamos matar o Jacó. O Jacó era homem de casa, nem era guerreiro. Se fosse o Esaú, eu até entendia, porque era flecheiro, né? Homem guerreiro. O Jacó era pacífico. O negócio do Jacó era negociar, só fazer negócio. Só ganhar vantagem nas barganhas. Mas o Labão estava com raiva. E disse assim: vamos pegar Jacó na traição e vamos matar ele. Com os homens valentes. A escritura diz que Deus colocou uma fraqueza nos ossos do Labão. E disse: Labão, tu vai ficar mansinho. Quando tu chegar perto de Jacó, tu não vai dizer nem bem nem mal.
tu vai ficar fraco diante dele. Isso é o que Deus faz nessa noite, ei? Não precisa desembainhar a espada, porque o Senhor está aqui no nosso meio agora, está dizendo: aquele que vem contra mim, contra você, com escudo, com lança, com raiva, com rancor, com mágoa, com espírito de vingança, dizendo: vamos pegar ele na traição, vamos pegar ela na traiçoeira e vamos tirar a vida. O Senhor diz: eu coloco uma fraqueza nele agora. Eu coloco agora um atraso nos seus passos, oh glória. Quando ele chegar diante de você, vai chegar parecendo um doce. E vai dizer: me perdoa, porque eu tinha tanta raiva de tu, minha vontade era que tu morresse. E ele não sabe que é o Eterno botando uma fraqueza nas suas medulas. Porque tem gente que é vingativa, ela nos odeia a troco de nada. Mas Deus diz: não, essa guerra aí é comigo. Essa batalha aí não precisa pelejar. Por isso Paulo disse: a nossa batalha não é de carne nem de sangue, ô glória. E as nossas armas também não é carnal, ô glória, mas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, desfazer sofisma e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando toda a mente cativa à obediência do Senhor. Os soldados embainhou a espada e buscou a Deus. E Deus disse: vou te dar repouso de todos os lados, Asa. Senhor, quando Asa levantava a cabeça para os campos, havia paz na sua plantação, praga não chegava, os inimigos não arrancavam e levavam, havia prosperidade. O texto diz: e Asa prosperou porque buscou o Senhor. Ele olhava para os campos e dizia: tem prosperidade naquilo que eu faço. Asa olhava para os soldados, para as famílias, para o reino e dizia: a paz reina. A paz reina, oh glória. A restauração reina na tua vida, na tua família, nos teus empreendimentos, nos teus negócios. A prosperidade de Deus reina, oh glória. Neste ano de 2000, eu já vou profetizar, é o ano todo. Neste ano de 2026. E Asa disse: está vendo, soldado? É só buscar o Senhor. Busquemos. E ele disse que cercou de paz e prosperidade por todos os lados. Asa tinha 580 mil soldados prontos, mas ele disse: eu não confio na força humana. Alguém disse: não, Asa, fica tranquilo, não vamos orar muito não, porque tem homem bastante. Não é assim? Às vezes a pessoa confia, né? Tem gente assim: não, tem mais de 1000 obreiros. Tem gente demais para a obra, fica tranquilo. Aí, rapaz, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus. Rapaz, a gente tem condição financeira para comprar até essa quadra se a gente quiser. Né? Tem gente que presunçosa. Tem gente presunçosa. Só que Asa fez diferente. Tem 580 mil homens prontos. Leal, fiel na batalha. Mas eu prefiro buscar a Deus. A minha vida financeira está estável, mas eu prefiro buscar o Senhor. Mas eu estou com saúde, eu estou muito bem. Eu prefiro buscar a Deus nesse tempo. Mas está tudo dando certo, nada dá errado, os filhos estão bem, o marido está bem, a esposa está bem, o emprego vai bem, as coisas, rapaz, eu nunca vi tanta coisa boa acontecendo em um tempo só. Calma, Asa, vamos fazer um churrasquinho? Não que seja errado, mas Asa diz: depois do churrasco, joelho, tá? Depois da festa, joelho, vamos buscar, vamos meditar, vamos orar e vamos buscar o Senhor. Passa-se 10 anos. E eu encerro aqui. Acabou os 10 anos. Passou-se 10 anos de paz. Eu acredito que o Senhor estava dando uma mensagem para Asa, dizendo assim: tu aproveitou os 10 anos de paz?
O tempo de bonança, de tranquilidade, saúde, estabilidade financeira, tu aproveitou como? Esbanjando? Ou tu se precaveu? 10 anos se passaram, agora sobe 1 milhão do exército inimigo. Mais de 1 milhão para lutar contra 580 mil. Aí Asa diz assim: eu não te falei, soldado? E Asa vai olhar e vai dizer: Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. E numa batalha do fraco contra o forte, não há vitória para o fraco. E esse fraco é eu. Aí ele disse: Senhor, então entra nessa guerra, entra nessa batalha. A Escritura diz que Asa e os seus soldados, 580 mil, destroçou 1 milhão e pouco. E cumpriu-se a palavra que disse: um de vós pelejará contra 1000 e sairá vencedor. Mas os meus problemas são muitos. Deus disse: pode ser 1000 problemas que você tiver aí. Ele disse: você sozinho vai lutar e vai vencer os teus 1000 dilemas na tua vida. E a Bíblia diz que Asa destroçou os seus inimigos. Oh, glória! Tem momento que é hora de esconder a espada e dizer: vamos buscar. Mas tem hora que ele vai dizer: saca a espada e usa. Oh, glória! Porque o tempo de paz usa para treinar. Tá com tempo sobrando? No maratona só na série não. Pega o tempo de sobra e se fortalece. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Meu Pai que está nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela saúde que temos, pelo alimento na nossa mesa, pelo trabalho que o Senhor tem provido. Meu Deus, obrigado, meu Deus, pela força que temos nas pernas, nos braços, pela visão, pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz. Eu te agradeço, Jesus, pelos ossos, ó Pai, pelas juntas e medula, Pai amado, meu Deus, pelo sangue, Jesus, que corre em nossas veias. Eu te louvo, Jesus, aleluia, pelo nosso coração que está batendo corretamente agora, aleluia. Obrigado pelos nossos rins que estão funcionando perfeitamente, obrigado por isso. Obrigado, Deus, pelos nossos filhos, filhas, pai, familiares e parentela, porque não chegou nenhuma notícia ruim para nós hoje. Obrigado por isso. Obrigado por isso, mesmo eles sem crer e sem estar aqui, Pai. Eu creio que por causa da oração do justo, o Senhor tem preservado eles, tem guardado, tendo dado paz e saúde, Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus, por esse tempo de paz que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Jesus, aleluia, pela nossa nação, Senhor, que é país que não se tem conflitos e guerra, mortes, abusos, Senhor, de autoridade durante a guerra. Meu Deus, eu te louvo, Pai querido e santo, pelos benefícios da tua salvação sobre nós, e nos ajuda, Senhor, a usufruir desse tempo de paz, bonança, que o Senhor nos proporciona para buscar o Senhor, enquanto podemos achar, para despertar, meu Deus, aqueles que estão na idolatria, que estão, meu Pai, voltados, Senhor, à curtição, aos momentos de prazeres transitórios desta vida. Nos ajuda a alertá-los, ó Senhor. Remover, meu Pai, da nossa casa, da nossa familiar, da nossa parentela, tudo que desvia
a adoração ao Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Assim como Asa, meu Deus, usa-nos, ó Pai, como aquele que cura. Aqueles, ó Pai amado, tua igreja, os teus obreiros, teus servos, filhos, filhas. Enche os nossos filhos do Espírito Santo. E usa-nos, ó Pai, para curar alguém, para restaurar alguém. Meu Deus, para levantar alguém, Senhor, para estender a mão ao caído, ao aflito, ao necessitado. Para abençoar os nossos irmãos. Para abençoar, meu Pai, nosso vizinho, nosso próximo. Usa-nos, ó Pai, com a promessa que disseste para Abraão: sê tu uma bênção, em nome de Jesus.